Projeto Libélula Nova Terra, relatando os capítulos do livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Abélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. Vamos relatar capítulo por capítulo de uma forma carinhosa. Vamos lá? Capítulo 30, Sementeira de Testemunhos. As sementes de amor que Jesus colocara no coração fértil dos discípulos fecundaram e se transformaram em árvores generosas, com frondes protetoras e conseguindo produzir milhares de outras tantas que se multiplicariam ao infinito na sucessão dos tempos. Terminado o ministério terrestre, o Mestre retornara às inacessíveis dimensões da espiritualidade, deixando os companheiros equipados para os enfrentamentos. E todos eles desincumbiram-se do ministério com inigualável grandeza moral, dando testemunhos que permaneceriam como símbolos de fidelidade e lições permanentes de amor. Todos padeceram nas carnes do corpo e nos tecidos das almas as mais rudes provas e mais acerbas dores físicas e emocionais, sem apresentarem qualquer sinal de fraqueza, de temor ou de negação. Quanto mais terrível era configurada a punição ao amor de que davam mostras, vivenciando, e eles se faziam expoentes da coragem e da fé. Nenhum foi poupado pela impiedade humana, e o seu sofrimento serviu de adubo fértil para as sementes que deixaram nos corações daqueles que os ouviram, que conviveram com eles e que se mostraram receptivos à mensagem libertadora. A liberdade é o anelo mais elevado do ser humano, mas nem sempre se configura na facilidade de locomoção, no direito de ir e vir, podendo ser vivenciado ou vivenciada no ádito do coração sob terríveis aflições e injunções humanas penosas, como aqueles homens souberam viver seguindo o exemplo de Jesus. O Evangelho expandia-se no mundo que permanecia sob a dominação tiranizante do Império Romano, que ditava as diretrizes cruéis para submeter os vencidos pelas suas legiões. Pulsava nos sentimentos dos oprimidos o anseio de liberdade e por que não pudessem fluir pelos caminhos sociais e políticos. A de consciência fascinava-os, e quando ouviam as narrativas do Evangelho e do reino que Jesus viera implantar na terra, todos se lhe entregavam com ardor. Felipe, um dos seus primeiros discípulos, impregnado pela presença do Mestre, a quem muito amava, deixou-se influenciar pelas vozes dos céus e saiu a divulgar a esperança e a alegria de viver o amor e o perdão. Ele vivia enriquecido desses valores que o sussurraram desde o momento em que o Mestre ascendera ao infinito. Em contrapartida, onde quer que fosse, defrontava a mão férrea do Império Romano, afligindo todos aqueles que ambicionavam a felicidade fora dos padrões hediondos do crime e do ódio. A sua palavra canora sensibilizava ainda mais, porque ele fora testemunha de Jesus, com quem convivera e com estreita comunhão de ternura. Obrigado a sair de cada cidade onde se apresentava na condição de embaixador do rei especial, deteve-se em Hierápolis, na Frígia, onde seu verbo sedutor iluminou vidas incontáveis, arrancando-as da densa escuridão. Os frígios podiam ser considerados bárbaros no conceito romano, mas eram pessoas sofridas e sedentas de paz.
A palavra ardente, porque era portadora da verdade, incomodava os pigmeus governamentais que passaram a considerá-lo como sendo um criminoso comum e audacioso que desacatava as autoridades. Aprisionado após julgamento absurdo, conforme acontecera com Jesus, foi condenado à morte na cruz, de acordo com a justiça aplicada àqueles que infringiam as leis. Erguido no madeiro de infâmia que o Senhor dignificou, experimentou as terríveis dores dos desjuntar dos ossos, do elastecimento dos nervos, da asfixia insuportável, permanecendo confiante e digno. Ele havia aprendido com Jesus o significado profundo do amor, especialmente em relação ao próximo, aos inimigos, ao ideal da verdade, à vida. Nada lhe diminuiu o estoicismo nem a abnegação. Aqueles eram os dias dos testemunhos, quando o sangue dos mártires fecundou a terra para que medrassem em abundância as sementes de luz que ele oferecera aos discípulos para esparzirem no mundo. Todos, portanto, cada um a seu turno, foram convocados a provar a autenticidade da mensagem, conforme sucedeu a André, o irmão de Simão Pedro, que já idoso nunca desanimou e prosseguiu no ministério, continuando a pregar para os sítios godos, trácios, todos considerados bárbaros pelos romanos, sendo na cidade de Sebastópolis, onde vivia etíopes, mandados crucificar pelo sádico Egéias, que governava os Edessenos, posteriormente sendo sepultado com a ternura dos seus discípulos em Patras, a célebre cidade da Acaia. João, o evangelista, foi o único que não foi assassinado, havendo morrido idoso. A luz derramava-se a fluxo em toda parte, porém, em todo lugar Jesus era odiado porque libertava as vidas das algemas da ignorância e do poder dos maus. Aqueles que o amavam, no entanto, não desanimavam, prosseguindo integérrimos e jubilosos no ministério, enquanto aguardavam o testemunho com que mais se compraziam, demonstrando a excelência da mensagem. Invejoso, Egéias ficou melindrando com respeito de que gozava André, das suas narrativas gloriosas ao lado de Jesus, do esplendor e grandeza do reino dos céus, que ele não estava interessado em conquistar, já que era prisioneiro do reino terrestre, assim como de todos aqueles que se diziam cristãos. Conseguiu, através dos mecanismos de servilismo e do ódio, permissão de Roma para crucificar todos aqueles que se vinculassem a Jesus, que se negassem a adorar os deuses mentirosos. No seu julgamento, sem qualquer receio, André declara-se que havia um outro juiz cuja maneira de decidir era totalmente diversa da dele, porque era imparcial e imperecível, provocando-lhe a ira, resíduo nefando do primarismo que permanece nas criaturas humanas infelizes, desse modo mandando crucificá-lo. Também os egípcios, os indianos e outros povos politeístas que praticavam sacrifícios de animais e humanos quando lhes convinha, odiavam o mestre Nazaré, que os amava e inspirava alguns dos seus discípulos para que fossem levá-lo por toda parte, sem medo daqueles que somente matam o corpo e nada podem fazer ao espírito. Ainda hoje, de alguma forma, a fidelidade a Jesus é vista como comportamento patológico, alienação, covardia moral. Os seus servidores
Não encontro espaço no mundo em que triunfam os equivocados e recebem láureas os criminosos, aqueles que matam em nome da pátria, da política, da fé religiosa, dos preconceitos em que se comprazem. Jesus, porém, vela pelos seus continuadores e prossegue convocando os seus trabalhadores para que permaneçam na seara imensa, onde os poucos fiéis devem viver em vigília de amor e de perdão, de misericórdia e de compaixão, experienciando a caridade. Cristão sem testemunho é solo árido, dominado pela seca e pela morte. O testemunho de qualquer natureza, mesmo aqueles interiores, silenciosos, são a condecoração de quem ama Jesus e que resolveu por segui-lo.